Ora bem, também eu gostei muito de participar neste debate e estive atento às intervenções, estive atento ao bate-papo, a muitas das questões que foram colocadas e a verdade é que este é um assunto que, enfim, poderíamos estar aqui a falar o dia inteiro. Eu sou, naturalmente, avesso, é um modelo de descentralização de competências que o Governo está a tentar fazer, os governos sucessivos têm estado a tentar fazer para as autarquias. E digo isto por experiência própria, pela experiência de muitos anos na educação e por perceber que o segredo do sucesso da educação tem estado quase sempre nas escolas. Quando se confia nas escolas, no trabalho dos professores, no trabalho e na capacidade de organização das escolas e dos professores, normalmente os resultados são mais visíveis, são mais positivos, são mais imediatos. Devo dizer que sou o diretor no SOL, desempenho as funções de diretor no Arrobamento Interior do país, estou em Sinfãs do Douro, e também devo dizer, é bom da verdade, que estou num concelho onde o município tem uma visão diferente de muitos municípios que eu conheço. Enfim, o município de Sinfãs aceitou todas as competências que o Ministério da Educação lhe quis dar, mas rapidamente percebeu que deveria entregar todas essas competências de novo às escolas. Há 3 agrupamentos, 2 agrupamentos e uma secundária, e o Presidente da Câmara e a Câmara decidiram atribuir de imediato todas as competências que tinha recebido do Ministério da Educação e entregá-las às escolas. E neste trabalho de cooperação constante entre o município e as escolas, de facto tem surgido uma mais-valia muito importante. É claro que há muitas áreas em que nós estamos absolutamente dependentes da autarquia, obras, reparações, enfim, mas a verdade é que também temos tido sempre uma colaboração fantástica da parte do município. Devo dizer isto é bom da verdade, porque eu nem tenho filiação partidária, nem tenho familiares na Câmara, e quem me conhece até sabe que normalmente até trabalho noutras áreas. De modo que devo dizer isto é bom da verdade e dizer também que se houver uma visão do género da Câmara, do Conselho onde eu estou, em relação às escolas, em relação à educação, enfim, o trabalho não é difícil e em cooperação constante entre o município e as escolas é possível fazer mais e melhor. Isso é verdade. A verdade é que eu também conheço municípios onde isso não acontece e são vizinhos dos meus, onde as autarquias resolveram ficar com as competências, todas as que o Ministério lhe quis entregar, e a seguir, pura e simplesmente, cortaram com as escolas e neste momento corta-se a água, corta-se a luz, a EDP corta a luz porque a Câmara não paga, enfim, as telecomunicações não existem porque também não se paga, ou atrasa-se muito a pagar, enfim, são situações muito complicadas. Eu acho que a nós compete todos estar muito atentos, compete trabalhar, procurar os lados positivos da questão, não contribuir, digamos assim, para os problemas, já temos problemas que cheguem, e tentar todos, de braço dado, trabalhar para valorizar e para encontrar soluções. E eu acho que é por aí. Nós temos uma força maior sobre nós há muitos anos, que de alguma forma, e não obstante o falarmos constantemente e o estarmos a reivindicar constantemente a melhoria das nossas condições, mas temos uma força atrás de nós que de alguma forma nos impede de avançar. A situação não é tão grave nem tão catastrófica como nós podemos imaginar. Mas a verdade é que se não estivermos atentos e se não tivermos o apoio de autarcas sensatos e sensíveis como alguns são, provavelmente vai acontecer em Portugal, é muito curto ou a médio prazo, aquilo que nós conhecemos noutros países. Percebemos que entregar competências da educação às autarquias, obviamente, e passados mais de 100 anos, vai acontecer o mesmo que aconteceu na Primeira República. Se bem se lembram, na Primeira República o país tinha mais de 80% de analfabetos e para acabar com o analfabetismo o governo entregou toda a educação aos municípios. E o que é que aconteceu? Os municípios que tinham mais alta taxa de analfabetismo, ao fim de 6 ou 7 anos, aumentaram essa taxa. E Sidónio Pais, em 1917, se bem se lembram também, enfim, depois foi assassinado, tentou de imediato reverter todo o processo e com a morte dele o processo parou, depois veio o Estado Novo e a situação manteve-se conforme nós a conhecemos há muitos anos. Portanto, vale a pena lutar, vale a pena trabalhar em cooperação com autarcas sensatos e sensíveis, que os há, felizmente, mas também há ao contrário, e também quero dizer só em nota de rodapé. O país é todo diferente, como eu disse, e nos municípios mais pequenos, onde há muito pouca população, há um enorme interesse por parte de alguns autarcas em tomar conta de tudo que diz respeito à educação. É mais espaço para poderem ter alguma intervenção.
E, enfim, é um risco que todos corremos, mas a verdade é que destes debates, destas conversas e da colaboração e de apoio, volto a referir, de alguns ou da maioria dos autarcas que está disponível a colaborar com as escolas, talvez se encontre o caminho certo. Eu tenho muito receio pelo futuro, mas sou um otimista militante e espero que as coisas não venham a ser tão más como muitas vezes nós as projetamos. Obrigado, Chico. Muito obrigado, Manuel Pereira. E agora, então, seguindo a ordem inversa, passávamos ao nosso amigo Carlos Pinto Sá. Muito obrigado a todos. Não quero também ocupar muito tempo, mas gostaria, em primeiro lugar, de dizer que, e foi por isso que fiz aquela minha intervenção inicial, que precisamos ter, em primeiro lugar, uma visão do país. A educação e a escola pública não é um problema do município A, B ou C, é um problema do país e, portanto, temos que perceber as consequências para o país, em primeiro lugar, dessa situação e depois, naturalmente, a situação. Eu admito que nesta situação, aliás, disso, eu acredito que há municípios que têm, digamos, condições para poder exercer essas competências de maneira positiva e até transferem dinheiro para isso e, portanto, esses municípios vão naturalmente ter boas escolas, boas respostas e tal, por aí fora. O problema é o resto do território, é como é que vê o resto do território. E, portanto, a pergunta que foi aqui colocada, porquê é que tantos municípios aceitam estas competências? Bem, eu não posso responder por tantos, pelos municípios, naturalmente, acho que há aqui, por aquilo que eu conheço, algum desconhecimento, alguma tentativa de controle político, há várias situações desse tipo, e acredito que há, sinceramente, colegas meus que acham que, de facto, digamos, o que está a ser proposto é positivo e resolve o problema, portanto, não tenho dúvidas sobre essa matéria. Também não tenho dúvidas sobre uma questão que, em relação a uma outra situação de transferência de competências, deixo aqui esta nota, uma vez, enfim, já há muitos anos, em contacto com um colega meu, quando se queria transferir a rede viária para os municípios, e houve uma luta da Associação Nacional de Municípios contra isso, porque não vinha o dinheiro para poder manter a rede viária. Enfim, fui a um município onde havia uma estrada que estava em muito mau estado e que o meu colega me disse que ia receber a estrada. E eu disse, então, mas como é que vais receber a estrada? Bem, vou recebê-la porque ela vai ser arranjada e vai ficar aqui impecável e tal. E depois o dinheiro para manter a estrada ao fim de 5 anos, 6 anos, 10 anos, ela precisa ser mantida. E ele disse, bem, nessa altura já cá não estou. E, portanto, naturalmente que não podemos ter esta perspectiva. E precisamos ter uma perspectiva de fundo. Quer dizer, é evidente que os ciclos eleitorais são o que são, mas eu julgo que isto é importante. Portanto, há uma outra pergunta que foi feita, não registrei por quem, que é se há um valor por aluno de transferência. Não há. Há um valor, o valor que é transferido, e é isso que está na lei, é exatamente o valor que atualmente o Ministério da Educação gasta com cada uma das escolas. Ora, para além de nós sabemos que o valor que o Ministério da Educação gasta com cada uma das escolas é insuficiente, o que acontece é que nem sequer esse valor à partida está garantido. E, portanto, não há um valor por aluno, há um valor para o funcionário, há um valor para a manutenção da escola, há um valor para a água, para a luz, e há, digamos até, só para dar um exemplo, por exemplo, no caso de alguns edifícios, numa outra área, por exemplo, na área da saúde, é que nos propõem que um determinado posto médico possa receber para a sua manutenção 120 euros por ano, por exemplo. Portanto, isto dá um exemplo, digamos, do que é que está aqui em causa. Portanto, deixar claro que eu sou um defensor da descentralização, defendo que é necessária a descentralização, também, digamos, na área da educação, mas precisamos, como eu disse, de ter o tal princípio da subsidiariedade. Cada competência tem que estar ao nível onde é mais eficaz e ter decisão onde é mais eficaz. E, portanto, julgo que este processo, que é difícil de reverter, mas não é impossível, e se for para a frente, há de chegar um momento em que os municípios começam a fazer contas e a ver o que é que aconteceu, naturalmente é através do esclarecimento, da fundamentação, da luta que porventura se poderá depois mostrar. O que é pena é que porventura, se este processo avançar, as suas consequências vão ser consequências que vão perdurar durante anos e isso é absolutamente preocupante. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Pinto Sá. Já passo a palavra para o Brasil.
mas há uma nota que queria deixar aqui. Nós conhecemos na FENPROF, temos uma ligação muito direta, cotidiana às escolas, e eu conheço exemplos para todos os gostos, de como as autarquias se têm comportado neste processo. Conhecemos este exemplo de Sinfãs, que a Câmara de Sinfãs não passou as competências para as escolas, delegou competências. Pode a qualquer momento reverter essa decisão. Mas também conhecemos aqui perto, eu conheço aqui perto, eu estou a participar a partir de Viseu, conheço aqui perto uma Câmara Municipal que, numa reunião que teve connosco, com o Sindicato de Pessoas da Região Centro, nos disse que uma das primeiras decisões que ia tomar ia acabar a privatização das cantinas. Ia a Câmara assumir. Agora, a questão é esta. Eu tenho que abrir aqui um telemóvel para ter aqui um número. A questão é esta. É que o funcionamento das escolas, a vida das escolas, dos professores, dos trabalhadores não docentes, dos alunos, das famílias, da comunidade educativa, não pode estar dependente da boa ou má vontade desta autarca, mas, em alguns casos, nem é boa ou má vontade, é mesmo a falta de dinheirinho. Há um ano, havia aqui uma autarquia no distrito de Viseu que passava nas notícias porque não tinha dinheiro para comprar resmas de papel e canetas. Essa autarquia podia correr o risco, num processo em que fosse responsável pelo funcionamento das escolas, poderia correr o risco de pôr em causa o próprio Serviço Público de Educação, por falta de recursos. E isto não é aceitável. Já agora também uma outra nota. No continente, nós temos 278 municípios. Até agora, 178 ainda não aceitaram participar nisto. Portanto, mais de metade dos municípios não aceitaram participar neste processo. Da parte da FENPROF fica apenas este compromisso. Nós vamos continuar a travar este combate. Nós vamos pressionar, por exemplo, na Assembleia da República com a tal petição, e apelo novamente a que a assinem aqui, se calhar não vale a pena, toda a gente a assinou, mas que nos ajudem a divulgá-la nas escolas, que usem as redes sociais, os mails, as coisas todas, para divulgar a petição, para a FENPROF poder entregar. É verdade, esta petição pode ser subscrita por qualquer cidadão que tenha mais de 18 anos. Não é uma petição de professores. Pode ser subscrita por qualquer cidadão, repito. Agora, do Brasil, diretamente, o Heleno Araújo. Obrigado, Francisco. Eu quero mais uma vez dar um forte abraço aí às mais de 670 companheiras e companheiros que participaram desse ciclo de debate, em especial aos que contribuíram, né, com essa discussão, com a sua inscrição, com comentário escrito, que trazem elementos importantes, né, para manter a nossa reflexão e preocupações, né, que estamos listando. Eu acho que a terceira intervenção, que foi a do Carlos, quando ele levanta os seus comentários, a sua fala, vem à memória essa situação da vinculação municipal. São muitas as contratações temporárias que nós temos nas redes aqui municipais, em detrimento à exigência exclusiva do concurso público para ingresso na carreira pública. Então, há uma exigência constitucional, mas burlam a exigência constitucional fazendo contratações temporárias e fazendo loteamento de escolas com vereadores. A Câmara Municipal tem grupos de vereadores que tomam conta de algumas escolas para indicar quem vai trabalhar nessas escolas. Então, isso é um elemento de preocupação e o Carlos levanta, né, também isso. Isso acontece aqui e o Carlos levanta nessa preocupação que ele traz. Junto com ela, traz o comentário da Gorete, né? Quando a Gorete fala dessa dificuldade na aprendizagem dos nossos estudantes, tem a ver com essa falta de estrutura, a falta de recursos nas notas que o Francisco acabou de relatar e outros relatos que tivemos aqui, essa indicação política para ocupar um cargo público
com pessoas não preparadas, não formadas adequadamente para cuidar dos nossos estudantes, claro que vai afetar a aprendizagem, o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Agregado com essa falta de investimento, a Fátima levantou-se a verba atribuída a cada aluno, né? O Carlos Pinto já respondeu. Aqui no Brasil, com os fundos que eu falei para vocês no início, o Fundef e o Fundeb, atribuem um valor de custo aluno ano, né, para aqueles estados ou municípios que estão com valor abaixo do nacional. Só que o nacional é um absurdo, não chega a ser a 500 euros por ano, por aluno. Menos de 40 euros por mês para você fazer um investimento que não chega em todos os sistemas. Eu falei para vocês, de 27 unidades federativas, a contribuição da União chega em 9 unidades federativas, um terço, né, do país nessa contribuição de valores que estão abaixo desse processo. Por isso, nós estabelecemos uma luta aqui para que não tenhamos esse custo aluno-ano. Não é o valor por aluno, nós lutamos pelo custo aluno-qualidade. Quando falamos muito aqui da necessidade da autonomia da escola, de levantar suas demandas. Então, para que de fato a educação tenha sucesso, tenha aprendizado dos alunos, de quantos nós precisamos? Qual o valor para ter um quadro pessoal efetivo, adequado, infraestrutura, material didático, equipamento que dê conta, de fato, de uma educação de qualidade? Este valor é o que nós demandamos para que o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda possa repassar para a educação, o que nós denominamos de custo aluno-qualidade, que também conquistamos na lei, está na Constituição, está na lei do Plano Nacional da Educação, mas não está na prática das políticas aqui em nosso país. Um outro elemento dentro dessas questões, né, é o que a Catarina levanta. De fato, a Constituição determina que a educação tem que ser gratuita, mas as condições dessa educação gratuita são diferentes dentro do sistema público. Nós temos uma diferença, como o Carlos Pinto levantou desde o começo, além da municipalização levar a um processo de desigualdades, né, a desigualdade já existe, as diferenças já existem em estabelecimentos públicos dentro de cada sistema, seja ele municipal ou estadual, tem escolas tratadas de forma diferente, e as piores estão nas áreas rurais do nosso país. Então, também enfrentamos essas dificuldades. O outro ponto que o Ângelo levanta, que é esse ataque à nossa profissão. Essa semana, a imprensa brasileira, ou parte da imprensa conservadora, denominando os professores de vadios, de vagabundos, outros atacando a organização sindical, dizendo que o sindicato atrapalha o processo de formação da escola, dos nossos estudantes. Então, é um ataque permanente que soma a essa preocupação levantada pela Iracema, né, dessas injustiças contra os professores e professoras de forma permanente, como ela relatou aí em Portugal, como acontece muito aqui no Brasil. Inclusive, o Brasil configura, né, lá nos últimos países, né, numa situação complicada de desrespeito para com os profissionais da educação, para com os professores e as professoras. O outro elemento que o Gonçalo lembra para a gente é esta pauta pedagógica nossa. A nossa pauta pedagógica é determinada por uma avaliação externa. É o PISA, é o CDE, é essa avaliação que também movimenta dinheiro, movimenta recursos, promove a privatização das nossas escolas, que termina por pautar as questões pedagógicas da nossa escola, reduzindo a autonomia escolar para cuidar do processo pedagógico, para cuidar do currículo da nossa escola. O Luiz, né, quando trata aí da questão constitucional, aí, Luiz, não é só uma afronta constitucional. Eu acho que o Carlos Pinto, quando ele começou a falar, ele falou, isso é uma afronta ao ser humano. É desumano, né, e foge completamente dos objetivos da educação esse tratamento desigual colocado para o nosso povo. Então, além de ser inconstitucional, é desumano. E essa luta que nós tentamos, né, fortalecer nessa perspectiva que a Margarida levanta. Queremos fazer a luta, mas Margarida colocou aqui, o medo está instalado nas escolas. E nós sabemos que o medo paralisa a ação da participação social, de fortalecer a democracia, de fazer o enfrentamento necessário.
Então, nós temos também que colocar nossa pauta a atribuição de garantir aos nossos companheiros que não tenham medo, que é necessário enfrentar essa situação para que esse enfrentamento nos leve a combater as desigualdades que estão hoje existentes, que o processo de municipalização pode aprofundar essa desigualdade. E isso se faz pela participação social que o Augusto e muita gente levantou aqui. O Augusto levantou, passa pela gestão democrática. E é isso que nós estamos fortalecendo. Porque, Joaquim, é nessa luta, nessa participação social, que a gente vai definir o tempo, né, de barrar essas medidas. Joaquim perguntou se temos tempo, né, para se contrapor. Se o tempo não for agora, e o Francisco acabou de passar um relato aí das existências em alguns municípios, se o tempo para barrar não for agora, nós temos que nos preparar, né, com debates como estes, com propostas concretas e com práticas de governos que recusam seguir essa orientação e que possam mostrar com práticas pedagógicas que é possível fazer diferente. Então, se o tempo para barrar não for agora, se o tempo for mais adiante, mas ele virá, porque nós resistimos e nós estamos no rumo certo, um rumo de garantir o direito para todos e para todas. E isso exige participação e é isso que estamos fazendo aqui. Obrigado, Francisco. Desculpa me prolongar, mas o debate está bom, gostoso, gostei muito de participar e agradeço demais, né, o convite que o Mário Nogueira fez, a sua mediação e essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde e noite de hoje. Forte abraço. Muito obrigado. Eu recordo que continua no QA o questionário de avaliação desta iniciativa. Continua lá, pode clicar, citar e preencher. Dou agora a palavra, finalmente, a última intervenção, ao professor Bartolo Paiva Campos. Eu quero começar por agradecer aos colegas palestrantes e a todos os participantes que intervieram por me terem dado mais esta oportunidade de conhecer a realidade da implementação das políticas no terreno, seja nas escolas, seja nas autarquias, seja noutro país, como o colega do Brasil nos mostrou, e foi um bom exemplo de um melhor conhecimento da realidade, da experiência noutros países dos processos de municipalização, que, se eu bem compreendi, pelas ideias que já tinha, é mesmo uma atribuição das responsabilidades da oferta da educação aos próprios municípios, não é só, portanto, com tudo o que isso implica. Eu julgo que, quando se trata de interferência de entidades externas à escola, interferências indevidas, as escolas deviam ter a noção de que têm competência para, como se costuma dizer em português, colocar as pessoas no lugar, se isso for possível. Depois, parece-me que o funcionamento, tudo que seja, de que faça depender o funcionamento das escolas no dia-a-dia, devia ser competência das escolas. E nesse aspecto eu reenviaria para o parecer do Conselho Nacional de Educação, porque depois, nas recomendações especiais, quer acerca do apetrechamento das escolas, quer acerca da aquisição de bens consumíveis, quer acerca da utilização dos espaços das escolas para outras atividades, quer acerca das atividades de enriquecimento curricular, faz toda uma série de recomendações, por exemplo, na questão da aquisição de bens e serviços para o normal funcionamento das escolas, recomenda que isso seja competência da escola e que para isso tenha orçamento na escola. Quanto ao uso da escola para outras atividades, uma vez que a escola toma posse do edifício, é a escola que deve gerir toda a utilização para outras atividades e não os municípios. Mesmo para a aquisição de material de apetrechamento mais em grandes quantidades, que a escola deve dar parecer se está interessada, se tem necessidade daquele equipamento. Caso contrário, pode acontecer que seja equipamento que vai para lá para ficar nos caixotes.
o mesmo se diga das atividades de enriquecimento curricular que não devem interferir com o horário das atividades escolares. Não é, e trata-se do primeiro ciclo, mesmo que se tratasse dos outros, não é das 9 às 10 o professor do primeiro ciclo está a trabalhar e depois das 10 às 11 vem um elemento do exterior interromper. Porque se as atividades de enriquecimento curricular são facultativas, isto é, para dar oportunidade às famílias que não podem receber os filhos em casa para terem atividades na escola, se essas atividades são intercaladas, faz com que aqueles que não as querem tenham de ficar até mais tarde na escola, para além das perturbações ao normal funcionamento da escola, tenham de ficar até mais tarde na escola e deste modo tornam-se obrigatórios, pelo menos tornam-se obrigatórios estar na escola todo aquele tempo. Claro que o argumento que, aliás, houve um elemento no Conselho Nacional de Educação que votou contra este aspecto, dizendo que as entidades exteriores, porque, além disso, não é só a Câmara que trata disso, a Câmara também subcontratou com uma série de entidades e que essas entidades, para contratarem as pessoas para assegurarem essas atividades, claro, têm de trabalhar em várias escolas, não podem ficar só para o fim do dia para fazer isso. Isto é, o valor principal que é defendido é dar emprego, proporcionar emprego a mais pessoas, até disseram as jovens, em vez de pensar nas atividades escolares com os alunos. Mesmo relativamente aos Conselhos Municipais da Educação, a posição do Conselho foi que, para a questão da articulação da oferta educativa num território, que isso fosse, e outros aspectos da articulação territorial, que isso fosse função de unidades que estão previstas no decreto da gestão das escolas, que fosse composto pelos vários agrupamentos, uma entidade, isso já está previsto nesse estatuto, nesse decreto da gestão, e que fosse essa entidade em que estivessem representadas todas as escolas, e também relativamente a isso houve uma oposição no Conselho dizendo que isso punha os pais de fora. Com certeza que não. Os pais, os municípios e os docentes e atores da comunidade já estão nos órgãos de gestão da escola. Portanto, uma unidade que integrasse as várias escolas, no sentido de agrupamentos, teria toda essa pluralidade e que tratasse de uma questão de educação, deve ser as entidades que prestam o serviço de educação que devem ter a prioridade nessa articulação e não uma entidade externa que não tem diretamente funções de provisão, de prestação de serviços de educação. Depois, eu julgo que quanto à municipalização, com certeza é importante debater a questão, combater, mesmo se houver tentativas de maior municipalização, sobretudo, e, de facto, também verificar as distâncias entre a política decretada e depois a política implementada, e se é insanável a refração que há, a distorção que há entre uma e outra, procurar outra política, mas, sobretudo, julgo que também seria necessário pôr o acento na natureza das escolas. Por exemplo, o decreto da gestão das escolas fala nos órgãos de gestão da escola, mas nunca diz o que é uma escola. Nunca diz qual é o estatuto jurídico da escola. Eu julgo que as escolas deviam ser entidades independentes, públicas, de prestação de serviços de educação, com todas as consequências que daí derivam, que era ter competências próprias e não delegadas e com interferência permanente de entidades externas. E julgo que poderia ficar por aqui, agradecendo mais uma vez os contributos que muito me enriqueceram, de todos os colegas palestrantes e dos participantes. Não vou salientar algumas intervenções, porque todas foram importantes, mas algumas impressionaram mais do que outras, com certeza. Muito obrigado. Ligar o som. Muito obrigado, professor Bartolo Paiva Campos, pela sua participação neste debate.
Nós temos que pedir desculpa mais uma vez aos colegas que se inscreveram e que não tiveram oportunidade para usar da palavra. É uma impossibilidade, são 8 horas, são mesmo 8 horas, faltam 2 minutos. E, portanto, vamos dar por encerrado este debate, recordando que estes debates que estão a realizar-se são uma iniciativa do Centro de Formação José Salvado Sampaio, o Centro de Formação criado pela FENPROF e que tem o nome de um grande amigo e de um grande combatente pela escola pública e pela democracia em Portugal. E recordar apenas, a terminar, que no dia 24 de fevereiro, também às 17 horas, haverá no espaço para as pessoas que se inscreveram, ou que entretanto creio que há um debate ou outro onde ainda pode haver uma inscrição ou outra. Isto tem um limite, o limite é técnico, não somos nós que decidimos que não queremos mais que não sei o quê, não, é técnico, não pode ser. Haverá no dia 24 de fevereiro, também às 17 horas, para quem se inscreveu e que vai receber o link para entrar, um debate sobre o acesso ao ensino superior, com a participação da Manuela Esteves, da Cristina Roldão, da Susana Cruz Martins e com a moderação do André Carmo, dirigente da FENPROF. Boa noite a todos, muito obrigado.